Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Vem aí a primeira gincana da Integração Languiru. E hoje está conosco o gerente de Comunicação, Marketing e Cooperativismo da Cooperativa Languiru, Alexandre Schneider, que vai explicar pra gente todos os detalhes dessa programação especial. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Bruna, também bom dia aos ouvintes, tudo certo? Muito obrigado pelo espaço. Bom, segundo o regulamento da gincana que eu tenho aqui, o lançamento oficial da gincana já foi realizado lá na programação de Dia dos Pais. Certo, Bruna. Nós realizamos esse lançamento no dia alusivo ao Dia dos Pais aqui, que aconteceu durante a programação da Teuto Frango Fest. Especialmente, então, digamos assim, foi quase uma informação privilegiada para quem estava lá, até para valorizar quem fosse. Então, tem alguns que foram e já estão se mobilizando em função da gincana, mas, obviamente, a inscrição está aberta e a partir desse início de setembro que nós estamos enfatizando a divulgação para que realmente as pessoas, especialmente os associados, possam aproveitar essa oportunidade. Você sabe, Bruna, que a Languiru, ela hoje talvez é a terceira cooperativa agropecuária do estado, em termos de tamanho. Então ela é uma cooperativa já que adquiriu um porte extremamente grande. Apesar de isso, que é o interessante, de estar numa região muito próxima. As propriedades, a maioria delas, a produção, eu diria, vem num círculo aqui, mais ou menos de 20 quilômetros no entorno da cooperativa. E baseada no minifúndio, uma média de 10 hectares. É quase em contrassenso, uma cooperativa com essa característica de minifúndio tão pequena, uma região tão pequena, se a gente comparar com outras regiões do estado, cooperativas de grãos de grande extensão, ser a terceira maior do estado, né? Mas o grande diferencial para isso acontecer é a diversificação. Então nós temos diversificação tanto de atividades, frangos, suínos, leite, grãos e os outros negócios, mas também uma diversificação até de regiões e de pessoas. Aqui a nossa região tem essa característica. Um pouco mais acima nós temos a colonização italiana, indo para Taquari a colonização lusa, aqui a alemã, enfim, essa miscigenação que trouxe essa pujança e com certeza também traz isso para a Languiru. Só que isso representa um desafio. Com toda essa diversidade, tanto de negócios quanto também de culturas e também com esse tamanho, algo que a Languiru não pode, não quer e não admite de jeito nenhum perder, que é exatamente ela caminhar junto. Vamos imaginar como uma grande família, com todos com o mesmo objetivo, que é o grande sentido da cooperação. E óbvio que isso não acontece por si só, não é um passe de mágico, você precisa cuidar para que isso não se perca. E pensando nisso, a direção, tentando achar formas de fazer isso acontecer, chegou nessa questão da gincana. O grande objetivo da gincana Languiru é exatamente manter sólido essa consciência da Languiru única, unido. Por isso o nome Gincana da Integração. Você imagine que nós temos associados lá do interior de Venâncio Aires, Santa Cruz, Rio Pardo, trazendo produção para Languiru. Nós temos aqui do outro lado Maratá, perto de Boa Vista do Sul, aqui de Fazenda Vila Nova. Então, imaginem todos esses públicos diferentes podendo interagir no mesmo momento através de uma atividade da cooperativa. Esse é o sentido da Gincana da Integração. Importante que você citou todas essas cidades à nossa volta, porque nós temos o costume de pensar Languiru como nossa Teutônia. Mas a gincana é aberta a todos os associados. Isso compreende, então, todas as cidades que estão à nossa volta. Perfeito. E aí, já indo na estrutura da gincana, colocaste muito bem, ela é uma gincana com a participação gratuita, mas o detalhe para associados. Associados e associadas, com cartão azul ou cartão verde, podem fazer parte da equipe. E eu vou, à medida que a gente for falando, eu vou colocando alguns detalhes. Para a inscrição, você precisa contatar o seu líder de núcleo. E se não souber quem é o líder do núcleo da comunidade, normalmente as localidades já sabem, mas pode contactar o nosso setor, o DAP, setor de assistência técnica, informa o nome. Mas é importante que cada equipe precisa, no mínimo um líder de núcleo precisa abonar. Precisa ser responsável dizendo, essa equipe é uma equipe que representa a nossa comunidade aqui. No mínimo 20 pessoas
20 associados para a equipe e no máximo 60. Esse é o tamanho da equipe, bem elástico. Porque esses números, eles não são uma casualidade. 20 para lembrar do cooperativismo, no mínimo 20 pessoas para formar uma cooperativa, sempre o sentido da cooperação. E 64, óbvio, porque vai culminar no aniversário da cooperativa de 64 anos. Então esse é o motivo de por que a equipe pode ir de 20 a 64 pessoas. E aí o detalhe, essas 20 a 64, posso ter uma equipe de 20, posso ter uma de 64, tem que ser associados com cartão azul ou verde. Aí você vai me perguntar, poxa, mas tem lá na propriedade participa o filho, a filha, a esposa, e daqui a pouco tem um só que é associado. Ele vai se inscrever como parte da equipe. Mas todos vão poder auxiliar em determinada tarefa lá, que, digamos, alguma tarefa que tem que ser realizada lá na localidade, achar um livro histórico, alguma coisa nesse sentido. Bom, a esposa, filho, todo mundo pode se mobilizar. A ideia é que aqueles integrantes da equipe que são os associados vão ser os representantes da comunidade, porque são os associados. Mas a ideia é que toda a comunidade se mobilize nesse trabalho para ajudar a equipe. Tem um detalhe interessante, isso deve interessar muito, Bruna. Tem uma regra básica. No mínimo, 20% da equipe tem que ser mulheres. Então é uma regra básica, inclusive na coordenação, a ideia é que constem 2 nomes, tem que ser um homem e uma mulher. Então, no mínimo, 20% tem que ser mulheres. Se eu formar uma equipe, então, de 20 pessoas, automaticamente eu preciso 4 mulheres integrando lá o seu nome como parte da equipe. Essas são algumas regras até para estimular. É um conceito que a Languiru tem de estimular também o público feminino dentro do quadro social. A inscrição pode ser feita diretamente no DAP, não precisa vir toda a equipe para se inscrever, coleta os nomes dos associados com a matrícula na sua comunidade e alguém entrega aqui, preferencialmente, a gente até sugere que seja o líder de núcleo, ele entrega aqui no DAP, a gente faz o protocolo recebido, ok, até o dia 20, inclusive dia 20, estamos recebendo as inscrições, então, para a gincana da integração da Languiru. Para realizar essa inscrição é necessário apresentar algum documento ou basta um nome e algum registro da Languiru? Basta um nome e matrícula. Na ficha já consta o espaço onde é que ele tem que preencher, até porque depois a nossa equipe vai fazer essa conferência, então não tem essa necessidade, é apenas nome e matrícula, nós conferimos depois se está tudo ok aqui, se tiver alguma divergência a gente ainda pode fazer contato com a equipe. O que eu quero destacar dessa gincana, Bruna, é de que primeiro, ela não é um fim em si, ela é uma parte de algo maior, inclusive ela vai culminar como no nosso aniversário, que é dia 13, a maioria dos associados já está habituada, nós temos uma programação aqui em Teutônia, então ela vai nos preparando para esse momento. Uma parte das tarefas vão ser realizadas à distância, teremos tarefas aí a cada 15, 20 dias, mais ou menos, então não precisa preocupação assim, puxa, mas eu vou entrar nessa gincana, daqui a pouco eu vou ter um custo muito grande, muito dispêndio, eu vou ter que pegar vai ter uma tarefa, por exemplo, que eu vou ter que me deslocar para outra cidade, outro país. Não é essa a intenção é fazer algo que eles possam fazer lá na sua comunidade mesmo. Então, as primeiras tarefas, devem ser 2 a 3 tarefas a cada 15, 20 dias, elas são tarefas que vão ser liberadas num determinado momento para todas as equipes inscritas e a partir daí tá valendo, elas podem realizar lá. E essas podem ser realizadas na sua comunidade. Estou imaginando, por exemplo, não que seja essa tarefa, mas arrecadar, digamos, 100 peças de roupa para doação lá na sua comunidade. Estou imaginando que eles podem fazer lá mesmo, deixam pronto e depois só entrega para doação. Então, são tarefas bem práticas de realizar. E aí o detalhe, essas tarefas não somos nós que organizamos. Inclusive, nós estamos com um parceiro externo, o Conte de Lajeado, que ele já tem uma caminhada, ele tem uma equipe, tem uma caminhada na área de gincanas, já auxiliou em Bom Retiro, Arroio do Meio, então tem uma boa experiência nessa área e nós até preferimos, é um ente externo, um parceiro externo que faz essa coordenação e também pensa nas tarefas, portanto nem nós da Languiru sabemos que tarefas são, até para ter uma isenção, então o associado pode ficar tranquilo que nós não vamos estar tão surpresos como eles na questão das tarefas. Nós temos um delimitador, exatamente, ele sabe que essa questão de não trazer dificuldades para as pessoas lá na ponta. Eu ia justamente te perguntar se você teria algumas dicas sobre o que seriam as tarefas, mas já está claro que não tem como saber, mas serão tranquilas e fáceis de executar. Uma dica, sim, eu tenho
tentem montar as equipes o mais diversificadas possíveis. Coloquem jovens, coloquem pessoas de mais idade, coloquem daqui a pouco pessoas mais fortes, pessoas que daqui a pouco que gostem mais de estudar, enfim. Quanto mais diversificado, mais abre a possibilidade de eu estar preparado para lidar com diferentes tarefas. Então nós teremos essas tarefas à distância, mais ou menos 50%, metade das tarefas serão realizadas assim, 2 a 3 tarefas até novembro. E novembro, sim, aí no dia do aniversário aqui em Teutônia, sim, quando aí a equipe vem para cá, aí nós teremos aí 3 ou 4 tarefas aqui realizadas ao vivo pelas equipes num processo de competição bem saudável. Já me perguntaram, vai ter corrida do saco? Não sei. Vão ter que serrar, como no estilo antigo, aquela serra manual? Não sei. São opções, quem sabe vai acontecer. Mas a ideia é que seja algo bem bacana, bem prazeroso, que o grande foco não seja a premiação da gincana, mas muito mais o prazer de participar, de fazer isso em conjunto. Nós conversamos há pouco de que às vezes a gente pensa nos eventos e já tem aquela ideia dos eventos mais ou menos parecidos. Eu venho lá e só fico passivo assistindo, né? Cada vez mais nós queremos caminhar para inverter isso. O protagonista, o principal ator dos eventos tem que ser o próprio associado. Então a ideia é que vai ter um espaço, tem uma programação no dia do aniversário, muito do que já acontece, mas vai ter um espaço a mais para exatamente nós fazermos essa coisa bacana dos jogos, da gincana, onde é que os associados vão ser os atores principais. Eles vão ser os astros e nós vamos assistir, com certeza eles se divertindo muito. Com certeza. Como o nome já diz, integração, né? Quando os eventos são, a Langiru já tem os eventos tradicionais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, mas é algo mais, digamos, localizado. A pessoa chega, conversa com as pessoas próximas e conhecidas, e a gincana possibilita isso, a interação com todo tipo de pessoa, de outras localidades, em que eles vão se conhecer e daqui a pouco já estão até trocando experiências sobre a propriedade. E novidades, eu costumo dizer, Bruna, que às vezes a gente pensa, eu quero viajar, conhecer um lugar diferente. E às vezes muitos pensam no exterior e a gente nem conhece o Brasil, né? E aí pensar em Brasil, às vezes a gente nem conhece as comunidades, as cidades ao nosso lado, tão próximas, tão legais e com coisas tão bonitas. Eu estou imaginando daqui a pouco uma tarefa que as pessoas comecem, a gente vai divulgar, obviamente, o que as equipes vão estar fazendo. Daqui a pouco alguém aqui em Teutônia, puxa, eu não sabia que isso existia lá em Rio Pardo, tão perto aqui, 90, 100 quilômetros, ou não sabia que isso existia aqui em Imigrante, em Westfália, tão pertinho. A ideia é que esse trabalho vai trazer algo rico, que é o que as próprias comunidades têm para mostrar. Essa é a intenção da gincana também. E por falar em comunidade, Bruna, aí eu quero deixar um estímulo para as comunidades de maneira geral. A gente sabe as dificuldades que é hoje você manter algumas entidades no interior. Seja, aqui nós somos caracterizados, por exemplo, pela terra dos corais, né? A Teutônia como a capital do canto coral. E assim você tem clubes de corais, você tem associações, sociedades, necrotérios, igrejas, enfim. Isso é algo legal que as comunidades aqui, elas formam essas sociedades, essas associações, só que acontece um problema, às vezes, que você precisa manter isso. E a gente sabe a dificuldade, às vezes até a dificuldade em encontrar, às vezes, diretorias para compor isso, porque é uma responsabilidade, mas uma responsabilidade importante, bacana e que tem que ser mantida. E, às vezes, manter não é tão fácil. Está aí uma grande oportunidade. Por quê? Se me permite, eu vou falar das premiações. Por favor. Primeiro, todos os participantes vão receber com certeza uma premiação, digamos, simbólica por ter participado. Vai ser bem legal, eles vão ser premiados no dia, todos. Participou, já está ganhando alguma coisa. Inclusive almoço. Quem lembra, no dia do aniversário, normalmente a gente pede uma ajuda de custo lá para o almoço, que tem no dia. As pessoas que vão participar da equipe já tem almoço liberado. Então já é o primeiro ganho. Chega lá, não tem custo, vai almoçar, tem um almoço no dia do aniversário. Esse é o primeiro ganho, além de um outro prêmio de participação que nós estamos preparando. O reconhecimento pela participação. Perfeito, exatamente. A partir daí, nós temos o que nós chamamos de prêmio integração. Até 20 equipes, até o 20º lugar, imagine, é muita equipe, vai estar ganhando um prêmio. Do 10º ao 20º, R$100, do 8º ao 10º, 200, do 5º ao 7º, 300, do 3º ao 4º lugar, 400 e do 1º ao 2º lugar, R$500 em vale compras para a equipe. Significa o quê? Olha, realizamos um trabalho, foi legal,
depois do aniversário lá, daqui a pouco a equipe quer, poxa, foi tão legal que vamos criar um vínculo, vamos fazer uma integração, vamos fazer um jantar, ou que seja um café, aqui todo mundo junto, vamos. Opa, já pode utilizar esse produto, fazer compras nesse valor para a equipe no supermercado, para no mínimo ajudar a custear isso. Por isso o nome é o prêmio integração, é para a própria equipe lá poder integrar, tem esse prêmio para eles. Um estímulo para que a equipe continue se encontrando e trocando ideias. Perfeitíssimo. Mas tem o prêmio principal. Qual é o prêmio principal? Cada equipe, no momento da inscrição, estou imaginando lá, nós temos lá Arroio do Meio, linha 32, digamos, a comunidade formou lá uma equipe, com o seu líder de núcleo lá, chancelou, montou aqui. Na hora da inscrição, a equipe pode indicar de 1 a 5 entidades, pode ser uma só, pode ser até 5, da sua cidade, ou nem precisa da cidade, eles escolhem livremente essa entidade que vai receber o prêmio principal. Então, o primeiro, segundo e terceiro lugar é um valor em dinheiro que a cooperativa vai destinar para alguma entidade que a equipe indicar. Estou imaginando o seguinte, eu tenho lá a minha comunidade que tem lá um necrotério, tem lá uma sociedade que está precisando trocar o telhado já e, olha, está complicado manter, está aí uma grande oportunidade. Juntem os associados, no mínimo 20 associados ali da sua comunidade, monte uma equipe e se for ficar entre os 3 primeiros, o terceiro lugar, Bruna, R$4.000. O segundo lugar, R$5.000. E o primeiro lugar, R$6.000, que será destinado para a entidade. Dá com certeza para fazer uma boa reforma. Então, o grande ganho dessa gincana é exatamente isso. É o associado da Languiru, através do seu trabalho e mostrando através da sua cooperativa, que é ele, que é dele, na verdade, ele podendo retornar alguma coisa para a sua comunidade efetiva, que ele pode, inclusive, chegar lá no fim de semana, numa festa, e olhar, ó, isso ali, essa reforma, isso que nós fizemos, foi em função do nosso trabalho juntos de integração através da nossa cooperativa Vitória Nossa. Então, eu diria assim, aí é o estímulo duplo, né? Os associados de começar agora a lembrar as suas entidades da comunidade, olha, eu por mim, então aí, vamos montar uma equipe, vocês querem fazer essa melhoria aí, é a chance. E do outro lado também as comunidades, as entidades, começar agora a conversar com seus associados na sua comunidade, olha, poxa, para nós esse recurso viria muito bem, não podemos montar uma equipe aqui, então tá tudo na mão. Às vezes as coisas estão tão à nossa disposição que a gente não aproveita. O grande foco desse aqui, e aí vai ao encontro do nosso foco como cooperativa, seria algo muito comercial, simplesmente fazer uma gincana e sair pagando o prêmio de uma forma simplesmente tão automática, digamos assim. O foco na gincana não é esse, o foco é integração, é que os associados conversem entre si e principalmente que o maior prêmio retorne para a comunidade. Então, os 3 primeiros ganhadores vão ganhar 4, 5 e 6 mil reais que terá que ser obrigatoriamente destinado para alguma entidade. E detalhe, de 1 a 5. Por que 1 a 5? Daqui a pouco eu tenho uma comunidade com poucos associados. E a regra permite que eu possa juntar até 5 comunidades. Então, até 5 líderes de núcleo podem abonar junto. Eu posso montar uma equipe com 5 localidades próximas. Estou imaginando, Linha Clara Fundos, Meio, Frente, montam uma equipe só e depois eles decidem. Esse recurso ele vai ser repartido em até 5 entidades ou todo mundo junto destina para uma entidade só. Então, é um grande ganho para as comunidades, para as entidades que aproveitarem essa gincana da integração Languiru. E o resultado dessa gincana acontece no dia do aniversário também? O resultado, assim é a nossa previsão, nós esperamos que tudo aconteça dessa maneira, porque na verdade, tarefa cumprida já vai ter a pontuação. Então as equipes vão acompanhando até lá já o seu cenário. Chegando no dia aniversário já sabem como é que está o posicionamento mais ou menos. Eu tenho chance, a tendência é que pelas tarefas que a gente está imaginando, ninguém vai deixar de ter chance. Chega lá no aniversário, todo mundo está bem com possibilidade de ganhar, valendo. E a ideia é que, sim, lá no dia a gente vai fazendo as tarefas, já vai somando a pontuação e no final já escolhe, se precisar já entrega o prêmio, já direciona ele no dia também. Então vai ser um dia assim bem bacana, a ideia é criar aquele estímulo da competição saudável, legal, assim, que um possa, inclusive que uma equipe possa torcer pela outra, de tão bacana que vão ser as tarefas, né? Acredito que sim, afinal quem realmente sai ganhando são as entidades que muitas vezes precisam bastante dessa ajuda. Perfeito. E é diferente, Bruna, se a gente pensar, por exemplo, na nossa época de escola, né?
é diferente de você simplesmente ganhar uma nota. Um trabalho lá que a gente nem sabe, daqui a pouco aqueles trabalhos em grupo que às vezes a gente entra de carona, né, e ganhou uma nota e se fizer pressionar um pouco, mas como é que era o trabalho, a gente nem consegue responder porque não participou direto. Não tem o mesmo gosto se a gente sabe, não, esse aqui foi um trabalho, olha que a expressão que a gente utiliza, a gurizada utiliza hoje é me puxei, né? Esse é um trabalho que, olha, nós pegamos junto, nós conseguimos, nós nos esforçamos, teve aquele gosto do suor bom, é outro gosto. E a ideia é que esse recurso é diferente de simplesmente uma doação para a comunidade. A pessoa vai chegar na sua entidade depois, no fim de semana, vai olhar para aquele aproveitamento. Daqui a pouco é um material que precisa para a cozinha de uma entidade, lá um fogão novo, alguma coisa. Vai olhar para aquilo lá e vai lembrar como foi bacana conquistar isso aqui. Aquele negócio bom de deixar saudade, de sentir parte de algo que voltou para a comunidade. O sentimento de eu ajudei nisso. Exatamente. Então, essa ideia da gincana de integração, de que realmente as equipes possam conhecer mais sobre a sua vida, as suas comunidades, mas também, de alguma maneira, perceber no dia a dia, no final das contas, de como esse trabalho está sendo importante não só para ele, não só para a família, mas também para a comunidade que está inserida no contexto da cooperativa. Detalhe, a gente já fica imaginando isso acontecendo, né? Eu fico imaginando hoje que bacana nessas atividades, por exemplo, filho, mãe, pai, todo mundo junto, um ajudando ao outro no sentido de fazer isso acontecer, de as tarefas serem cumpridas. E eu aviso, assim, claro, que vai ter que ter um pouco de esforço na realização das tarefas, mas serão tarefas bem na medida certa para serem realizadas. Algo que não seja um transtorno para as comunidades, seja algo legal que traga prazer e satisfação para eles participar. Realmente é um pedido especial, assim, tá aí a oportunidade, instiguem as lideranças de núcleo de vocês, instiguem os associados, é uma excelente oportunidade para aproveitar e participar. Para os adultos também é uma certa oportunidade de voltar a ser criança, porque a gincana geralmente é coisa de escola, né? Mas a gente sempre gosta de participar também. Sem dúvida, é o lúdico, o legal, assim, de poder brincar e principalmente, assim, de poder se exercitar na medida certa. Embora a gente tenha também excelentes atletas aqui na região, estão muito bem representados, lembrando aí a Jaqueline Weber e tal, mas aqui não é uma gincana para atletas, para aqueles assim, é uma gincana para atletas de fim de semana, digamos assim, algo bem prático de realizar e que seja atividades que depois que terminou, o cara lembre: eu nem lembrava que era uma competição, foi tão legal, tive tanto prazer ao fazer isso, eu relembrei alguma coisa que eu nem me dei conta que é uma competição. E na verdade não é, na verdade uma integração, e eu imagino que, pelo que a gente já consegue vislumbrar de como vai acontecer, é algo assim que as pessoas vão pedir, inclusive, que aconteça mais em maior tempo, em maior espaço, e quem sabe para o ano que vem tem mais surpresas ainda. Mas nessa primeira já vai ter surpresas bem legais para todos que participarem. Alexandre, infelizmente o nosso tempo é curto. Agradecendo a tua presença, eu peço ainda que você reforce os prazos de inscrições. Perfeito. Até dia 20 de setembro agora, então, inscrições abertas, mas como sempre a gente lembra, não deixem para a última hora, até porque dia 20 é feriado, né? Então, assim, nós vamos ter condições no dia 20 ainda de atender algum, assim, aí por telefone, vamos aceitar, mas já, se possível, faz até dia 15, faz até dia 14, se tiver alguma alteração a gente quer ajudar ainda. Nesse momento nós queremos ajudar. Se vier alguma ficha incompleta, que tem algum problema, nós vamos orientar, ligar, olha, falta isso, complete ainda. A ideia não é que a própria inscrição agora já seja uma tarefa. A ideia é estimular que as pessoas participem. Então, a expressão é sem medo de ser feliz. Participe, até dia 20 se inscreva, que está uma excelente oportunidade de brincar e trazer um benefício para a sua comunidade. Muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigado.